Boa tarde, sextos anos, tudo bem? Aliás, sexto C, né? Mania de os outros só tem dois sétimos, dois oitavos, dois nonos. A nossa habilidade hoje que eu vou trabalhar com vocês é, é uma habilidade muito importante, né? Que ela fala justamente sobre algumas situações que estão relacionadas ao meio ambiente. E, e essa habilidade, ela Ela fala que é para identificar os efeitos decorrentes da ação do ser humano e sobre o equilíbrio ambiental, relacionado à vegetação, com o ciclo da água e a conservação dos solos, e dos cursos de águas, né, e da qualidade do ar atmosférico. Nós já trabalhamos isso aí no início, porque a maior parte das habilidades, elas sempre são sequências didáticas, né? Sempre você está voltando ao mesmo assunto, sempre está debatendo, mas sempre com alguma coisa a mais, né, a acrescentar. Então, eu baixei um PowerPoint aqui, bem legal, até vou mandar para vocês depois. Vou deixar para mandar na quarta-feira para poder vocês dar esse tempo de vocês fazer a leitura desse vídeo, né? Escutar esse vídeo, essa videoaula, tudo bonitinho. Tem a questão da aula anterior do centro de mídia do vídeo, né? Para vocês começarem a pensar. Então, essa habilidade, ela tem que falar sobre isso e ter um ponto bem principal que, que deveria falar com vocês. Qual a interferência do homem no ecossistema, né? O que o homem, né, há tantos milhões de anos aí vem modificando tudo que tem pela frente aí para poder ter os avanços, né, a evolução em tudo, evolução do homem, evolução industrial, evolução, né, praticamente em tudo, né? Só que tem que ter um fator, né, que fala assim, que o homem como ser vivo que é, né, o homem como ser vivo que é, faz parte da biosfera, interage com os outros seres vivos, mantendo relações bióticas com eles. Será que essas relações promovem o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas? Algumas vezes sim, mas na maioria das outras vezes não. Com isso, causando constantemente prejuízos para a vida da biosfera em geral. Então, tem tudo isso. Aí vem outra pergunta. Desde quando essa ação do homem começou? Né? Durante muitos séculos, o homem foi bastante submisso à natureza. A questão do submisso é assim, ele só ia na natureza e retirava dela o que ele precisava. Até ele descobrir que ele poderia invadi-la, que ela era uma terra sem lei, sem nada, que ele poderia ir lá, tirar todos os recursos naturais dela e ninguém poderia fazer nada. Hoje tem várias leis ambientais, tanta coisa, e mesmo assim, ainda nós temos aí tantos, né, invasores, grileiros, né, lá na Amazonas, no Pantanal, que colocam aqueles os índios, né, invadem a terra dos índios, pega aqueles pequenos agricultores que só plantam o que realmente precisa para sobreviver, porque eles querem invadir essa terra, transformar ela numa terra produtiva de soja, de outras culturas, mais rendável, né, para eles. Então, de lá para cá, né, muitos séculos o homem foi bastante submisso à natureza. Só que aí, caçador, recolector, né, que é o predador na cadeia alimentar, né? Aí descoberta do fogo e assim vem, né? Aquecer nos dias frios, cozinhar alimentos, impacto sobre o meio ambiente reduzido. Aí vem a revolução agrícola, que é a manipulação das espécies, domesticação de animais, introdução de culturas e desflorestação. Com isso, alterou, ó,
4 fatores. Começou a manipular as espécies, domesticação dos animais, introdução de culturas e desflorestação. Alterou as cadeias alimentares, erosão do solo e extinção das espécies. Fatores simples. Para quê? Para melhorar a qualidade de vida dele, né? E o crescimento da população, assim, desordenadamente, foi um fator aí principal na questão da, do meio ambiente, né? Da diminuição, da poluição desse meio ambiente, né? E aí ferrou com tudo. Essa desflorestação é a criação de zonas habitacionais, né? Derrubou-se a mata, construiu casa. Logo veio as redes de esgoto, fossas, né? Antigamente era fossa, que era fossa a céu aberto, sem nenhuma estrutura. Consequentemente, essa fossa era no solo, ela poluía os lençóis freáticos, né? Que eram os, os rios subterrâneos. E tudo começou por aí, a poluição. Depois da Revolução Industrial no século XVIII e por diante, aí ferrou mesmo, né? Mais desflorestação, erosão dos solos e poluição. Então, aí começou a aumentar também as catástrofes naturais, o que são, né? Todo mundo sabe, né, que acontecimentos súbitos de origem natural podem ser agravados pela ação do homem, muitas vezes imprevisíveis, susceptíveis, né, que provocarem desequilíbrio nos ecossistemas. Uma delas, os sismos, né, que são pequenos abalos, erupções vulcânicas, furacões, aluimentos, né, que é a mesma coisa que o desbarrancamento, né, das encostas, né, ou de algumas superfícies aí onde havia uma grande população nessas encostas, e a seca. E também no meio disso tudo veio alguns fatores que começaram a ser decorrentes, né, como por exemplo vagas de calor e vagas de frio no meio disso tudo, né? Então, o clima ele começou a mudar de, de temperatura aí, né? E isso já era sinal de que tudo estava indo mal, né? E essas catástrofes naturais, elas têm consequência, né? Desculpa. Graves danos materiais, né? Perda das vidas humanas, porque as catástrofes naturais, elas, né? Vulcões, né? E tudo mais, o sismo, né? Os furacões, as enchentes, né? Aqui em São Paulo mesmo, né? Quando há enchentes lá em São Paulo, nós ficamos sabendo aí pelas mídias, né? Que caiu um determinado casa lá no barranco e, né? Determinado local matou famílias inteiras. Ou isso acontece com um maior número de pessoas ainda, né? Várias casas, né? Enfim, modelação da superfície da Terra, porque o solo acaba perdendo a sua característica original, né, e passa a ser um solo totalmente moldado pelo homem. A destruição dos ecossistemas, né? Nós temos aqui em Promissão tantos, né? Sem, sem sombra de dúvida em qualquer lugar. A destruição dos ecossistemas, a poluição atmosférica e a fertilização do solo. Aí por que será importante prevenir? Né? Estudos de observação regulares para prever, se possível, as catástrofes, né? Então sempre tem laboratórios, observatórios que fazem o controle alguns tipos dessas catástrofes naturais. Já sabe como prevê-las, já sabe, né? A gente sempre vê na televisão, vai vir chuva com vento, né? Tempestade, ou furacões, né? Ou frio, onda fria, né? Então essas coisas hoje a gente já sabe antecipado. Mas muitas vezes é, esses meios de comunicação, eles erram, acabam errando, né? Às vezes bem, acabam não vindo,
vem um outro momento e acaba pegando todo mundo de surpresa, e onde que acontece aí a perda de muitas vidas humanas, né? E outras situações, né? E então tem que ter uma divulgação de atitudes, né? Em adotar, né? Em caso de catástrofe, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, alguns lugares lá, como essas decorrências de catástrofe, ela é muita frequente, então eles têm o subterrâneo. Então lá as casas são assim arrancadas, né? E muita gente já, vocês alunos já devem ter visto essas situações que é mostrado na mídia e tem nas redes sociais. Então não tem nem como, né? Mas mesmo assim, ainda muita gente perde a vida, mesmo com essas prevenções aí. E exercício de simulação. Eles fazem simulações desse tipo de catástrofe para a população, quando realmente essa catástrofe acontecer, saber como é, lidar com ela, né? Como se proteger para poder não perder sua vida. Então, as catástrofes elas são naturais ou provocadas pelos homens, né? Pelo homem. A catástrofe natural geralmente ela é geológica ou climática, né? Geológica, o sísmico, vulcão, né? Vulcões. As climáticas, que são as tempestades, né? Por aí. Agora, as provocadas pelo homem, terrorismo, né? Explosões e guerra. E incêndios florestais, né? Que hoje está, né? É uma briga entre o governo e as ONGs, né? Ambientais que tentam salvar, né? Essa biodiversidade, né? Em tudo e por aí vai, né? Porque a razão cada vez há mais cheias, né? Alterações climáticas, precipitação, aumento do caudal dos cursos d'água, né? Falta de limpeza das sarjetas, a deflorestação, que é o desmatamento, né? Construção de barragens, né? Porque a razão cada vez mais secas, né? Alterações climáticas, pouca precipitação, né? Se não tem água no solo, não tem como ela evaporar, condensar e precipitar e cair de volta. Então, é uma região onde não tem água. E as plantas que ali vivem, elas têm uma quantidade de água tão grande, nem no sertão, elas são cactos, plantas que são resistentes à vida seca, né? Mas elas também, o que tem é para sobreviver daquele solo árido. Então não há uma evaporação constante. Então se não há com uma evaporação constante, porque no solo também já não tem, então aí fica, né? Aí, por isso que tem essas erosões gigantescas, né? Nesses lugares também, né? Que o pessoal chama de canyon, né? Tem, assim, não parecido com canyon, mas uma erosão bem é, substancial, né? Aquela região. Aí os impactos do homem, né? Consequência. Quando introduz alguma outra espécie num lugar onde não é, e acaba levando a outra extinção. Somente se introduzir um carnívoro num lugar onde tem muitos animais que são que se alimentam de vegetais, né? Ou inseto, ele acaba, se ele não tem como defender desse carnívoro, ele é predado. Aí a coisa fica difícil, né? Porque um carnívoro ele vai comer tudo que se mover na frente dele, que ele vai levar muito. Se ele não tiver um predador, né? Aí o negócio pega mesmo, né? Então, assim, a desertificação, que é, né, a desflorestação e a extinção das espécies. Poluição, então, nem se fala, né? Dessas áreas. Porque mais de 1 milhão de espécies ao redor do mundo pode ser levado à extinção até 2050. Isso porque nós já temos aí muitos animais em extinção, animais que a gente já até viu, né? E a poluição é uma situação direta do homem, né?
é direta e indiretamente, né? Que provoca os efeitos negativos no seu equilíbrio, né? Causando danos à saúde humana, nos seres vivos e nos ecossistemas, que são os ambientes naturais, né? E uma delas é a poluição do solo, da água, poluição sonora, do ar, da poluição visual e luminosa, né? E aí tem os poluentes, óxido de enxofre, de azoto agora, que não tinha nessa, monóxido de carbono, dióxido de carbono, chumbo, partículas e os famosos, né, aerosóis, que a gente chama de CFCs. Então tem toda uma situação. E as alteração das características do ar, com consequências para o ecossistema e o ser humano, as fontes são o quê? O uso dos combustíveis fósseis, fábricas centrais, termoelétricas, meio de transporte, que os carros, né? E outros incêndios florestais, a gente comentamos. E as consequências, problemas de saúde humana, que nós temos bastante. E efeito estufa, buraco na camada de ozônio, chuvas ácidas. E é isso. É um resumo dessa última habilidade, né? Que ela traz justamente o identificar os efeitos decorrentes da ação do ser humano sobre o equilíbrio ambiental relacionado à vegetação com o ciclo d'água, né? Acabei de falar que a vegetação é o desflorestamento. E o ciclo d'água, né? É a poluição do solo. Automaticamente você poluiu o solo, a água que está ali embaixo do solo, consequentemente 100% ela é contaminada, né? E a conservação dos solos, dos cursos de água e a qualidade do ar atmosférico, que é esse tipo de poluição aí do ar, né? Acabei de comentar. Então não tem muito que, né? O ciclo hidrológico aí, né? No que é o tema, objeto de conhecimento, ele envolve, né? Um monte de parâmetros aí dentro do contexto, né? Desse tipo de efeitos decorrentes, né? E ação do ser humano, né? Nos equilíbrios ambientais. Então não tem nem como a gente discutir mais isso, porque é uma coisa que nós vimos aí, nós vemos, né? Praticamente constantemente. Você vê aqui nos bairros lixo amontoado para tudo quanto é lado, sofá, né? Só faz jogar a mãe na beira da sarjeta, porque é muito complicado. Mas enfim, cada um fazendo a sua parte, né? Eu saio na rua, eu aprendi quando eu fiz a faculdade de biologia, uma professora que é muito amiga, ela sempre me ensinou, tem um papel de bala, você chupou, coloca no bolso, descarta no seu lixo em casa. Se você tem hábito de descartar nos lixos que tem espalhado pela cidade, mesmo quando eu passo, o lixo não tem o saco de lixo coletor para você jogar dentro, então eu fio no bolso. Não jogo no meio da rua, né? Mas enfim, né? Primeiro, consciência ambiental pessoal, né? Que eu falo que é agir, né? Agir localmente, para onde você vive, e pensar globalmente, né? Que essa é a frase, né? Que é pensar. Se você age localmente, você não joga lixo, pensar, né, globalmente, não terá poluição no futuro, né? O pensar é futuro. Então é isso, gente. Sexto ano, boa tarde. Sexto C, né? Desculpa. Sexto C, boa tarde para vocês. Assista esse vídeo, mais a aula a do centro de mídia que eu pedi para vocês no dia 26. É sobre a comida lá, era uma habilidade especial que eles inventaram, que nem tem no currículo, mas quem fez é para fazer, tem que fazer para poder garantir sua nota aí. E mais esse vídeo aí faz uma pesquisa sobre essa habilidade, sobre o ciclo ideológico e a poluição do mesmo, tá bom? Siga as orientações aí, faz a rotina que eu estou postando, tudo bonitinho, e me chame lá no particular. Assista o vídeo até o final, tá? 20 minutos de vídeo não vai te matar, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.